Capítulo 18. E o que acontece se eles ficarem fortes o suficiente para romper os limites de uma patente? Perguntou Noah. Eles estavam correndo por 30 minutos e gotas de suor apareceram no rosto de Noah, mas seu mestre parecia completamente bem e continuou a falar. Eles evoluem, ou simplificando, hibernam-se por um tempo e quando acordarem terão uma melhora em todas as suas habilidades naturais. Digamos, por exemplo, que um lobo de 4 olhos evolua. Sua classificação seria de 2 graus Rank devido ao seu corpo, mas também teria um ataque mental de Rank 1 que o tornará extremamente mais perigoso do que sua versão de 1 grau Rank. Noah finalmente teve uma melhor compreensão do processo de evolução das bestas mágicas e não podia deixar de ter um pouco de inveja. Eles tinham apenas que comer e dormir para ficar mais fortes enquanto os humanos tinham que treinar sem parar apenas para dar pequenos passos em direção a um reino mais alto. Desta vez, William percebeu a expressão de seu discípulo e sorriu um pouco. Eu sei o que você está pensando, mas não se preocupe, você verá as vantagens dos humanos quando lutar contra as bestas. Noah ficou surpreso, mas não entendeu completamente as palavras de seu mestre. Ele começou a concentrar sua mente na batalha iminente tentando antecipar o pior resultado possível. Eles correram por mais 20 minutos até chegarem a uma pequena colina. Lá William parou e pegou um saco de água de dentro do seu terno. Ele passou o saco para Noah e disse com um rosto sério, depois desta colina está o covil dos lobos. Há um total de 15 deles, então você deve tomar cuidado para não ficar cercado. Você vai sozinho enquanto eu estarei observando de perto se algo ruim acontecer. Lembre-se de todo o nosso treinamento e não seja mesquinho em usar a mana até que tenha uma compreensão completa de sua força. Descanse um pouco e depois vá, não se preocupe, você não estará em perigo. Noah ficou ainda mais sério ao ouvir essas palavras. Ele tomou um pequeno gole de água e sentou-se de pernas cruzadas no chão para estabilizar a respiração. Ele olhou dentro de seu mar de consciência, onde a forma fraca de algumas linhas estavam se formando no centro da esfera e verificou se ele estava em condições máximas. Não hesite, não cometa erros. Preste atenção em seus arredores. Apenas 15 lobos, pensou Noah. Ele exalou com força e então se levantou, sua mente estava pronta e seu corpo não sentiu cansaço, não havia razão para perder mais tempo. Ele desembainhou seus sabres e começou a subir a colina prestando atenção em qualquer coisa que pudesse ser percebida por seus sentidos. Quando ele chegou a topo, ele podia ver o covil de lobos do outro lado da colina. Os lobos tinham 3 metros de comprimento e 2 de altura, tinham 4 olhos grandes e afiados e peles amarelas. Um deles estava deitado no chão, aparentemente dormindo, enquanto os outros 5 estavam de guarda. Um lobo um pouco maior estava no centro da matilha, ele era provavelmente o alfa. Se eu avançar estarei completamente exposto, não há nenhuma maneira que eu possa pegá-los de surpresa, mas realmente parece não haver outra opção. Talvez se eu correr a toda velocidade descendo a colina e usando a mana eu possa acertar vários golpes em um deles. No entanto, será suficiente para matá-lo? E os outros 14? Por que o mestre não explica as coisas corretamente? Ele pensou um pouco mais, mas ele realmente não conseguia encontrar outras maneiras de obter uma vantagem sobre eles. Bem, se eu estragar tudo, mestre vai vir e me salvar, então eu poderia muito bem ir com tudo. Aguçando sua mente, Noah se concentrou e, em seguida, saltou para baixo em direção ao covil. Ele aumentou sua velocidade com a mana nas pernas e cruzou seus sabres na frente dele. Ele foi rápido. Um corpo de Rank 1 usando mana e descendo a ladeira atingiu uma velocidade explosiva. No entanto, Noah não parecia notar pois sua mente estava completamente focada em matar um lobo antes que eles pudessem cercá-lo. Em alguns suspiros de tempo, ele estava no fundo da colina com um dos lobos olhando para ele. Como se reconhecesse alguma forma de perigo, começou a preparar um uivo para alertar os outros membros de seu bando. Antes que pudesse, no entanto, Noah saltou horizontalmente e cortou com força total em direção à cabeça do lobo.
O sabre, fortalecido por mana, cortou o lobo horizontalmente de sua cabeça até metade de seu corpo como se fosse manteiga. O lobo estava morto. Mesmo Noah ficou atordoado por um segundo pela habilidade perfurante do estilo de sabre gêmeo, mas foi imediatamente forçado a sair de seu atordoamento vendo que os outros lobos acordados estavam prontos para dar o sinal de alerta. Au! Ouvindo o uivo, Noah apressadamente tirou o sabre do cadáver e pulou para um dos que estavam uivando. Ele estava bem na frente dele antes mesmo de terminar o uivo e sem perder tempo ele cortou a cabeça do lobo. Mesmo usando menos mana do que a primeira vez ele ainda não sentiu quase nenhuma resistência do crânio do lobo quando seu sabre perfurou através de seu cérebro. A luz nos olhos do lobo desapareceu quando ele morreu e isso deu um sinal a Noah que ele podia ir para o outro alvo. De repente, uma onda de choque atingiu seu mar de consciência, os 3 lobos acordados restantes atacaram juntos, a fim de pará-lo, assim eles poderiam acordar os outros membros do bando. O ataque foi como um som estridente dentro da mente de Noah, mas sua esfera nem sequer tremia ao ser atingida por ele. Tão fraco! Noah pensou enquanto ele saltava através da matilha cortando 2 lobos que estavam quase em suas pernas. 2 semicírculos de sangue foram criados no ar enquanto os 2 sabres cortavam verticalmente as cabeças dos 2 lobos. Desta vez, Noah sentiu alguma resistência, pois usou ainda menos mana do que a última vez. Eu ainda posso usar ainda menos mana e conseguir cortar suas cabeças com a força do meu corpo. Faltam 11. O sangue continuou a fluir enquanto Noah se movia cortando as cabeças dos lobos na matilha até que um som estridente bem mais forte do que o anterior fez sua esfera mental tremer levemente. O lobo alfa estava olhando para ele com olhos venenosos, pois usou um ataque mental junto com os 7 lobos restantes. Noah sentiu um pouco de dor vindo de sua cabeça, mas foi tão suave comparado com o que ele tinha passado que ele nem parou seu massacre. Ele usaria cada vez menos mana para lidar com os lobos, pois estimava a força de seu corpo e se movia muito rápido para que eles o cercassem. Se um lobo pulasse nele, ele cortaria ao meio com uma dupla barra vertical, se viesse do seu lado ele giraria em torno de si mesmo para dar um golpe devastador. O ataque continuou até que apenas o lobo alfa permaneceu, ele tinha um grande ferimento no pescoço já que ele conseguiu evitar um golpe certeiro em sua cabeça. Este é um pouco mais forte do que os outros, afinal, foi o único que se esquivou de um dos meus ataques, mesmo que por pouco. Bem, devo considerar que estou ficando cansado, então minha velocidade está diminuindo. Da próxima vez, eu devo mirar nos mais fortes primeiros. O lobo estava olhando para ele com raiva, mas agora havia medo em seus olhos. Noah lentamente se aproximou enquanto o lobo recuava, mas a ferida em seu pescoço era muito séria para curar por conta própria. O lobo tentou um ataque desesperado, pulando com a mandíbula aberta em direção a Noah. Ele viu as presas do lobo se fecharem e depois se esquivou para a direita, entregando um corte para cima no pescoço. O corpo do lobo alfa caiu no chão e sua cabeça decepada rolou por mais alguma distância. Depois de matar todos os 15 lobos, ele finalmente tinha confiança em sua habilidade.